o Eterno, bendito seja para sempre o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todos Shabbat Shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família, toda a sua parentela. Nessa tarde nós iremos estudar a partir do capítulo 7 de Shemot, Êxodo, capítulo 7. Estamos estudando desde ontem à noite a Parashá Vairá, e apareci. Nessa tarde nós trataremos de um tema muito interessante, coração endurecido. Pode o Eterno endurecer o coração do ser humano? E o livre-arbítrio? Se o Eterno endureceu o coração do ser humano, ele não teve como escolher. Ele não tem como escolher, ele não tem como fazer o bem, porque o coração está endurecido. É isso que nós vamos tratar essa tarde. Que o Eterno abençoe a vida de todos vocês. Shemot, Êxodo, capítulo 7, a partir do verso 3. Antes, vamos ler o verso 2. Você dirá tudo o que eu ordenar a você. E Aharon, seu irmão, o Eterno disse para Moshe, você irá dizer tudo o que eu ordenar a você. E Aharon, seu irmão, deve falar ao faraó e dizer-lhe que deixe o povo de Israel sair de sua terra. Muito bem. Aí nós nos deparamos com o verso 3, que diz, Va'ani akshe et lev paró, e eu irei endurecer o coração et lev paró do faraó. Eu irei endurecer o coração do faraó. E apesar de eu aumentar meus sinais e maravilhas na terra do Egito, o faraó não os ouvirá. Então, porei a minha mão sobre o Egito e trarei meus exércitos. Meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes atos de juízo. Quando eu estender a minha mão sobre o Egito e tirar o povo de Israel do meio deles, os egípcios saberão que eu sou Adonai. Bom. Como o Eterno pode endurecer o coração de alguém? Como o Eterno pode impedir alguém de chegar ao arrependimento ou tomar as suas próprias decisões? E o livre-arbítrio, que a Torá ensina desde o princípio, desde o começo, quando o Eterno determina ao ser humano o que fazer e o que não fazer, e deixa a cargo e deixa à vontade do próprio ser humano a escolha de fazer ou não fazer. Como a Torá também vai nos ensinar bem detalhadamente esse assunto, principalmente na porção chamada Re'ê. Vejam, Devarim, capítulo 11 em diante. Como também Devarim 29, sobre a escolha que o Eterno coloca diante de nós de todo momento, entre a bênção e a maldição, entre o bem e o mal. Os profetas não são diferentes. Todos são unânimes em chamar o povo ao arrependimento, chamar o povo a escolher o que é bom, a escolher o caminho da vida. Principalmente o profeta Yehezkel,
em vários momentos. Não é diferente também nos escritos, por exemplo, no livro de Salmos, Provérbios. Não é diferente também nos escritos nazarenos. Essa sempre foi a mensagem de Yeshua. E antes de Yeshua, Yohanan, seu primo, Yohanan Hamatbil, essa também sempre foi a mensagem dele. Arrependei-vos. Arrependam-se. Façam techuvá. Voltem-se para o eterno. Abandone os seus pecados. Então nós temos certeza. O eterno não muda. Vimos pela manhã. Ele não muda os seus métodos. Ele não muda a sua palavra. O seu reino funciona desde o princípio da mesma forma. Não há variação, nem mudança, nem sombra de variação. Então, como é que nós nos deparamos com esse texto muito difícil, muito estranho? Porque quando a gente lê esse texto, ao que parece, é o próprio Eterno que está dificultando a saída do povo de Israel do Egito. Ele manda Moshe ir até o faraó, falar, deixe sair o meu povo. Mas ele mesmo endurece o coração do faraó para não deixar sair? Ora, como pode isso? Então, para que Moshe vai lá falar com o faraó se já sabe que o Eterno vai endurecer o coração? São perguntas muito boas. São excelentes perguntas. Essas perguntas que foram feitas agora são excelentes. Outra pergunta. Ele é o justo juiz. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Ele é o justo juiz. Agora vem a pergunta. Pode ele, o justo juiz, condenar alguém, executar juízo contra alguém, sem dar a chance do arrependimento? Outra boa pergunta. Ele disse que vai executar juízo contra o Egito, que os egípcios irão ver a mão poderosa de Adonai. Mas ele endureceu o coração do faraó. Então ele pode condenar alguém se ele mesmo endureceu o coração? O que é endurecer o coração? Não é o coração, é o órgão, mas quando fala coração, é a vontade do ser humano, o que ele ama de verdade, a sua escolha. Quando fala endurecer o coração, quer dizer, eu fechei a porta para ele escolher, não deixei ele escolher. Eu não deixei ele, eu não permiti que ele fosse bondoso para com vocês. Mesmo após muitos sinais. Então, ele é o justo juiz. Pode ele condenar alguém sem dar a chance do arrependimento? Como o Eterno pode endurecer o coração de alguém? E o livre-arbítrio? São ótimas, excelentes perguntas. Excelentes perguntas. Agora, de acordo com a Escritura Sagrada. Vamos começar lendo alguns textos. O primeiro que nós vamos ler, como eu disse, nós vamos usar a Torá, vamos usar os escritos, até os escritos nazarenos. Vamos começar utilizando os escritos, os Ketuvim. Por favor, Mishlei, Provérbios. Mishlei, capítulo 28. Mishlei. Mishlei quer dizer provérbios. Provérbios, capítulo 28. Coloquei alguns versos para a gente ler aqui.
Eu não suporto a ideia de chegar nesse capítulo 28 e não ler versos tão preciosos. Olha só. Nosso verso é o verso 14. Verso 4 também. Provérbios 28, verso 4. Quem abandona a Torá, louva os ímpios, dá louvor aos ímpios. Mas quem guarda a Torá, eles. Os ímpios são aqueles que contrários à Torá. Felizes são aqueles, bem-aventurados são os que não andam segundo o conselho dos ímpios. Não andam segundo o conselho dos ímpios. Verso 7. O filho sábio, o que tem sabedoria, observa a Torá, porque o temor de Adonai é o princípio de toda sabedoria. O filho sábio observa a Torá, mas o amigo de libertinos envergonha seu pai. Verso 9. Se uma pessoa não ouve a Torá, se uma alma não ouve a Torá, não dá ouvidos à Torá, até mesmo a sua oração é uma abominação. Forte, né? Verso 13. Quem esconde seus pecados, quem esconde os seus pecados, verso 13, não será bem-sucedido. Quem esconde os seus pecados, ele tem pecados, mas esconde de todo mundo e não se arrepende. Quem os confessa e abandona, confessa os pecados e abandona os pecados. E o que é pecado? Transgressão à Torá. Transgredir a Torá. Quem os confessa e abandona, obterá misericórdia. Quem confessa os pecados e abandona os pecados, obterá misericórdia. Isso vale para todos. Agora perceba o verso 14. Esse verso 14, deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Pronto. De Provérbios 28 é muito interessante e pertinente ao assunto. Feliz é a pessoa bem-aventurada, abençoada, é a pessoa, é a alma, pessoa a quem nunca falta o temor. Mas aquele que endurece o coração, cairá em desgraça. Aquele que endurece o coração. Quem tem temor é feliz. Ou seja, quem tem a Torá no seu coração é feliz. A palavra Irat Adonai, o temor de Adonai, a palavra Irat é exatamente o mesmo valor numérico da palavra Torá. Irat. Yud, Resh, Aleph e Tav. 611. 401. 401 mais 200, 601 mais 10, 611. A palavra Torá também é 611. A palavra Torá. Tav, Vav, Resh e Re. Pronto. 611. 400 mais 6, mais 200, 206, mais 5, 611. 400 mais 6, 406, mais 200, 606, mais 5, 611.
Então, são palavras equivalentes. Quando falamos em temor de Adonai, nós estamos falando na sua palavra, na sua instrução, nos seus mandamentos. Quando diz, o temor de Adonai é o princípio da sabedoria, quer dizer, a pessoa só é sábia quando tem os conselhos, os ensinamentos, os mandamentos de Adonai. É exatamente o que diz o Salmo 19. O Salmo 19, Salmo de Davi. O Salmo 19, verso 7. Se eu não me engano. Deixa eu ver. É verso 7 mesmo. Salmo 19, verso 7 ou verso 8. Verso 7 nas Bíblias cristãs, verso 8 na Bíblia judaica. A Torá de Adonai é perfeita, restaura a alma. A instrução de Adonai é clara, transforma o tolo em um sábio. A instrução, ou seja, a Torá, a palavra Torá quer dizer instrução, ensino. Feliz é a pessoa que nunca falta ao temor, mas aquele que endurece o coração cairá em desgraça. Vamos agora para Devarim, Deuteronômio, capítulo 15. Devarim, Deuteronômio, capítulo 15, verso 7. Também fala sobre o endurecimento do coração. Se alguém entre vocês estiver necessitado, um de seus irmãos, em qualquer uma das cidades da terra, que Adonai seu Elohim dá a vocês, não endureçam o coração, nem feche a mão sem contribuir para o irmão necessitado. Não, abram a mão para ele e lhe empreste o suficiente para suprir suas necessidades e capacitá-lo para obter o que deseja. Evitem que seu coração se distraia com um pensamento mesquinho por causa da aproximação do 7º ano, que é quando se perdoa as dívidas. Não endureçam seu coração. Devarim, capítulo 15, verso 7. Hebreus, capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Baruch Hashem. Bendito seja o Todo-Poderoso. Hebreus, capítulo 4. Também fala de endurecer o coração. Se ouvir a voz do Eterno, não endureçais o vosso coração. Mais ou menos isso. Hebreus 4, do verso 7 ao verso 9. Ele estabeleceu outra vez um certo dia, hoje, Hayom, dizendo, por intermédio de David, no texto já citado, Tehillim 95, 7 e 8, diz o seguinte: hoje, se vocês ouvirem a voz de Adonai, não endureçam o coração. Por quê? Se Yehoshua lhes tivesse dado descanso, Elohim não teria falado posteriormente sobre outro dia. Dessa mesma forma, permanece a guarda do Shabat para o povo de Elohim, pois quem entrou no descanso de Elohim também descansou de suas obras, como o Eterno fez com as dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém falhe
ninguém fale por causa do mesmo tipo de desobediência. Afinal, ele fala sobre a guarda do Shabat. Hebreus 4, 7 a 9. Shemot, Êxodo, capítulo 9. É bom esse texto porque é dentro da própria paraxá, da própria porção e do próprio assunto. Shemot, capítulo 9, verso 34. Prestem bastante atenção nesse texto. Êxodo, capítulo 9, verso 34. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e o trovão tinham parado, tinham acabado, tinham cessado, ele passou a pecar ainda mais. Ele passou a pecar ainda mais. Ao endurecer o próprio coração. Ao endurecer o próprio coração. O texto diz que o faraó endureceu o seu próprio coração. Ele passou a pecar ainda mais. Porque passou a endurecer o próprio coração. Muito bem. Mas nós lemos o texto no começo, no capítulo 7, verso 3, que o próprio Eterno diz: eu endurecerei o coração do faraó. Mas o texto de Shemot 9, 34, ele endureceu o seu próprio coração. Então, o que é que aconteceu? Ele endureceu o próprio coração ou foi o Eterno que endureceu o coração dele? Resposta: as duas coisas. Mas vamos entender lendo o seguinte texto. Prestem atenção. Esse texto é maravilhoso e responde muitas perguntas que já foram feitas em cima. Esse texto encontra-se em Provérbios, capítulo 29, verso 1. Você não precisa nem abrir, que eu coloquei o texto aqui escrito. Quem insiste, atenção, não serve só para o faraó, não, serve para todo mundo. Quem insiste no erro, após muita ação, quem insiste no erro, errou, houve reprovação, continua errando, sabendo que é errado, sabendo que está fazendo errado, será repentina e incuravelmente quebrado. Repentina, de repente, será incuravelmente. O que significa isso? Incuravelmente. Não terá cura. Não terá mais chance. Não terá mais oportunidade. Será quebrado. Será quebrado. Por que não terá mais chance? Por que não terá mais cura? É a forma de dizer do texto. Porque insistiu no erro após muita reprovação. Então, precisamos saber se o endurecimento do coração do faraó foi provocado por ele mesmo várias vezes e depois aconteceu o que está dizendo no texto. Ele foi incuravelmente quebrado. Então, é isso que nós vamos analisar nesse momento. Os sábios, eles são unânimes em dizer: esse texto, essa história do endurecimento do coração do faraó é, na verdade, uma prova viva do que acontece com todos os seres humanos na face da Terra, em todas as épocas, em todos os períodos da história da humanidade.
Nós temos as nossas oportunidades, nós temos, o Eterno nos dá diversas oportunidades de arrependimento, mas quando o ser humano, ele por várias vezes continua no erro e decide continuar no erro, as oportunidades são cessadas. Isso aconteceu com os povos que habitavam em Canaã. Por que o povo de Israel peregrinou por 430 anos até tomar posse da terra? O próprio Eterno responde a Avraham Avinu, porque não chegou o tempo, ainda não chegou o tempo dos pecados do Emori, ainda não subiu até um nível, eles ainda estão tendo oportunidades que eu estou dando, mas quando chegar no nível, aí sim vocês tomarão posse da terra. Por isso que demorou tanto em tomar posse, pela justiça do Eterno. Então vamos analisar se isso aconteceu com o faraó. Quem endureceu o coração? Primeiro, capítulo 7, verso 11 e ao verso 13. Vamos lá. Capítulo 7 de Êxodo, Shemot, verso 11 ao verso 13. Diz assim: foi quando Moshe e Aharon se apresentaram e e Aharon lançou no palácio do faraó, lá no palácio do faraó, diante do faraó, Aharon lançou a vara, aquela vara que Moshe trouxe de Midian, e a vara se transformou em serpentes, em uma serpente. Mas por que Moshe não lançou a vara lá dentro do palácio do faraó? Porque Moshe, por quase 40 anos, ficou morando, habitando dentro do palácio, vivendo dentro do palácio, se alimentou lá, cresceu lá, viveu lá, foi abençoado lá, de uma certa forma foi. Foi alimentado, foi cuidado. Então, algo que abençoou, você não pode amaldiçoar. E você fazer de uma vara se transformar numa serpente, que é um animal peçonhento, isso é como lançar uma maldição. Então o Eterno disse: quem lançará a vara no chão será Aharon, não você, Moshe. O texto diz: contudo, verso 11, por sua vez, o faraó chamou os sábios e feiticeiros, os dois feiticeiros, Ianes e Iambres. E também eles, não, perdão, e também eles, os magos que são Ianes e Iambres, e também eles, os magos, Ianes e Iambres, do Egito. Eles fizeram o mesmo, valendo-se de suas artes secretas, suas mágicas, suas artes secretas. Cada um lançou sua vara e elas se tornaram também serpentes. No entanto, a vara de Aharon engoliu as deles. Mesmo assim, o faraó teve o seu coração endurecido e não lhes deu ouvidos, como Adonai lhe dissera. O faraó endureceu o seu próprio coração. Por quê? Porque ele viu que os sábios, os magos, os feiticeiros fizeram a mesma coisa. Alguns dizem que eles tinham um certo tipo de encantamento em relação às serpentes, que faziam as serpentes ficarem como mortas. E quando se lançava no chão, se batia no chão, elas voltavam, elas acordavam, vamos dizer assim, de um sono profundo. Algumas pessoas dizem isso. Eu não sei se realmente foi isso que aconteceu. Eu sei que eles fizeram algo semelhante. Eles fizeram algo semelhante. E isso fez o faraó endurecer o seu coração. Porque ele disse, isso não quer dizer nada. Meus magos também fizeram a mesma coisa. O verso 2.
perdão. A segunda vez é também no capítulo 7, no verso 22 ao verso 23. Antes, o verso 19 diz: Adonai disse a Moshe: diga a Aharon, pegue sua vara, estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, canais, tanques e todos os reservatórios, para que eles se transformem em sangue. E aí diz o verso 20, que Moshe e Aharon fizeram exatamente o que Adonai ordenara. Ele ergueu o cajado e aos olhos do faraó e de seus servos feriu a água do Nilo. Mas por que não foi Moshe que feriu a água do Nilo? Porque o Nilo um dia abençoou Moshe. Foi no Nilo que Moshe foi encontrado pela princesa do Egito e foi adotado e não morreu afogado. Então, algo que abençoou um dia, você não pode amaldiçoar. É isso que os sábios dizem. Agora vamos para o faraó. Verso 22. Diz assim: entretanto, todavia, contudo, porém, mas, sem ir, os magos do Egito, Ianes e Iambres, realizaram o mesmo com suas artes secretas. Agora, é estranho eles realizarem o mesmo com suas artes secretas, porque todas as águas do Egito se transformaram em sangue. As únicas águas que não se transformaram em sangue era quando um israelita pegava a água. Os egípcios, todas as vezes que iam buscar água no Nilo, ou quando faziam algum tipo de canal de transporte de água, toda aquela água se transformava em sangue. Mas o israelita, quando ele pegava a água no Nilo, não era sangue, era água. Somente para os egípcios era sangue. Então, qualquer água que um egípcio pegasse, viraria sangue. Então, Ianes e Iambres, o que eles fizeram, na verdade, foi enganar o faraó. Porque tudo se transformava em sangue mesmo. Eu queria que eles fizessem o contrário, que eles transformassem o sangue em água. Aí o faraó ia entender melhor, mas como eles fizeram, ó, faraó, isso aqui é simples, olha só, eu também faço. De modo que o faraó teve o seu coração endurecido. Então o faraó teve o coração endurecido por causa dos magos, Ianes e Iambres, que realizaram a mesma coisa. Ou seja, o faraó disse, isso, na verdade, qualquer um pode fazer. Os meus magos também fizeram. Terceira vez. Essa terceira vez é bem interessante. É o verso 8, é o capítulo 8, perdão, verso 11. Há uma diferença da Bíblia judaica para a Bíblia cristã nesse momento. Uma diferença de versos. Do número do versículo. Na Bíblia judaica é verso 11. Na Bíblia cristã é verso 15. Preste atenção. Capítulo 8, verso 11. Antes, vamos ler o verso 9, que é o verso 13 da Bíblia cristã. Para você entender melhor o contexto. Adonai fez como Moshe lhe tinha pedido, porque o faraó pediu clemência. Por favor, retire essas rãs daqui. As rãs morreram nas casas, nos pátios e campos. Eles ajuntaram em montes até que a terra começou a cheirar mal. Agora veja o verso 11, que nos interessa. No entanto, todavia, porém, mas sem ir, quando o faraó percebeu que lhe foi concedido certo alívio, o que está escrito aí? Endureceu o próprio coração e não lhes deu ouvidos. Endureceu
o próprio coração e não lhes deu ouvidos. Essa é a terceira vez que ele endurece o próprio coração. Aqui não é o Eterno endurecendo o coração dele. É ele mesmo endurecendo. Amoleceu o coração na pior e disse para Moshe, por favor, eu peço clemência, tire essas rãs daqui, eu vou deixar vocês saírem. E quando teve o alívio, quando estava tudo bem, com a sua maldade, querendo se vingar do que aconteceu, querendo se mostrar como forte, ele endurece o próprio coração. Está escrito aqui. Quarta vez, capítulo 8, verso 15. E nas Bíblias cristãs, verso 19. É a praga dos piolhos. E os magos, Ianes e Iambres, não conseguiram realizar, não conseguiram fazer os seus truques, as suas mágicas, para reproduzir os piolhos. E eles disseram ao faraó, esse é o dedo de Elohim. Entretanto, o faraó teve o seu coração endurecido para não lhes deixar sair, como o Eterno falou que aconteceria. Mesmo os magos dizendo, ele teve o coração endurecido. A quinta vez, capítulo 8, verso 27. Nas Bíblias cristãs, verso 31. E Adonai realizou o que Moshe lhe pedira. Novamente, o faraó pediu clemência. Vou deixar vocês saírem. Retirou os enxames de insetos de sobre o faraó, seus servos e seu povo. Não ficou um inseto sequer. No entanto, também dessa vez, o faraó tornou-se teimoso e não permitiu a ida do povo. De novo, quando teve o alívio, ele se tornou teimoso, ele endureceu o próprio coração. Eu quero que vocês vejam esse aqui, o sexto, que é o número do ser humano, que o ser humano foi criado no sexto dia. Esse número 6 é a gota d'água. Número 6 é a gota d'água. O número 6 é a concretização do texto que está aqui em cima de Provérbios 28, Provérbios 29, verso 1. Quem insiste no erro após muita reprovação será repentinamente e incuravelmente quebrado. Veja quantas oportunidades teve o faraó. Essa é a sexta e essa é a definitiva. Esses magos. Daqui a pouco eu vou falar sobre nossa querida Cida, sobre os dois. Aí nós vamos falar um pouco mais sobre eles. Vamos focar aqui no coração endurecido do faraó. O faraó é duro de coração, viu? A sexta vez é a definitiva. Capítulo 9, verso 7. Que praga foi essa? Qual foi essa praga? Foi a morte dos animais. Porém, somente morreu animais dos egípcios. Os animais do povo de Israel, nenhum sequer morreu. E o faraó, ele foi investigar o fato. O faraó saiu para investigar por ele mesmo. Não pela boca dos outros. Ele falou, eu mesmo vou ver se realmente a mão desse tal de Adonai, que os hebreus chegaram aqui dizendo, quero ver se ele mesmo fez isso, ou se isso é mentira. Está escrito
No verso 7, o faraó investigou o ocorrido e descobriu e constatou e atestou e comprovou que nenhum animal do povo de Israel morrera. Nenhum animal do povo de Israel morreu. Mesmo assim, mesmo investigando, mesmo vendo a mão do Eterno, o coração do faraó permaneceu teimoso e ele não permitiu a saída do povo. Mesmo assim, o coração do faraó continuou endurecido. Ele teve as escolhas, ele teve as oportunidades, ele não pode dizer que não teve. Pelo menos foram 6 vezes, bem detalhadas na Torá. E vamos provar que a partir de agora, a partir desse instante, a partir da 6ª vez, agora o que está no Provérbios 29, verso 1. A partir de agora, é o próprio Eterno que endurecerá o coração dele. Se cumprirá o que está aqui no capítulo 7, verso 3. Dependendo de tudo, já disse a Va'ani Akshe, e endurecerei, et lev paró. O Eterno já sabia o que iria acontecer, porém, pela sua justiça e pelo livre-arbítrio que ele instituiu, ele deu ao faraó as oportunidades. Se o faraó, em qualquer uma delas, tivesse deixado o povo sair, tivesse aberto o coração para isso, mas ele mesmo endureceu. Ele não pode dizer que não teve. E veja como é a compensação. Nós já estudamos sobre isso há pouco tempo atrás. Compensação. Também por 6 vezes seguidas, o Eterno irá endurecer o coração do faraó. Após, anteriormente, por 6 vezes, o próprio faraó ter endurecido o seu próprio coração. Primeira vez. Está no capítulo, é logo depois disso. Capítulo 9, verso 12. Adonai, porém, endureceu o coração do faraó para que ele não lhe desse os ouvidos, como Adonai dissera a Moshe. Adonai, agora aparece Adonai, porém, endureceu o coração do faraó. A segunda vez está no capítulo 10, verso 1. Endureci o coração dele. Adonai diz, endureci o coração dele. Terceira vez, capítulo 10, verso 20. Adonai, no entanto, endureceu o coração do faraó. Isso já são outros eventos, não são os mesmos do capítulo 7, do capítulo 8 e do início do capítulo 9. Já são outras pragas, já são outros eventos. Quarta vez, capítulo 10, verso 27. No entanto, Adonai endureceu o coração do faraó. Quinta vez, capítulo 11, verso 10. Adonai endureceu-lhe o coração. E por último, para fechar exatamente a mesma quantidade de vezes. É incrível. Compensação. Compensação. Mesmas coisas. Mesma quantidade. Justiça. Capítulo 14, parecia que ia ficar só em 5. Mas quando chega no capítulo 14, verso 8, que é o evento fora do Egito, diante do mar, Yam Suf, mar de juncos,
Adonai endureceu o coração do faraó e ele perseguiu o povo de Israel. Quem insiste no erro após muita reprovação será repentinamente e incuravelmente quebrado. Lembre, por exemplo, do povo pagão de Nínive, quando Ioná passou pela cidade, cortou toda aquela grande cidade, proclamando a destruição pelos pecados do povo. E eles não endureceram o coração, eles se arrependeram. E a destruição que era iminente, como houve genuíno arrependimento, como o arrependimento do Yom Kippur. Eles fizeram jejum. Ninguém colocou nem água nem comida na boca naquele dia. Desde o maior até o menor. Até os próprios animais, eles fizeram com os próprios animais também isso. E o Eterno não trouxe destruição sobre Nínive. O Eterno lhe deu oportunidades. E ele dá oportunidades a cada ser humano. Porém, quem insiste no erro após muita reprovação será repentinamente e incuravelmente quebrado. O que aconteceu com o faraó foi que ele endureceu o seu próprio coração por diversas vezes. Ele endureceu o seu coração por diversas vezes. 6 vezes. É o limite do ser humano. Por que o ser humano, por que diz que 6 é o número do ser humano? Porque o ser humano foi feito no 6º dia. O número 6 está ligado ao ser humano, porque ele foi feito no 6º, só por isso. Não há nenhuma maldição no número 6, nada disso. É simplesmente um simbolismo que mostra, que associa o ser humano ao 6º dia. Mas é bem interessante que aparece aqui, dos dois lados, um compensando o outro. Então, como o Eterno pode endurecer o coração de alguém? Isso aconteceu após o endurecimento do próprio coração humano, pelo próprio ser humano, por diversas vezes, 6 vezes. Pode ele condenar alguém sem dar chance ao arrependimento? Ele deu chance ao arrependimento, e foram 6 vezes. Mas quem insiste no erro após muita reprovação será repentinamente e incuravelmente quebrado. Muito bem. Espero que vocês tenham entendido esse assunto. Assunto bem delicado, mas a própria escritura mostra. A própria Torá, os escritos, os profetas mostram sobre isso. É bem detalhado, principalmente no livro do profeta Ezequiel. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Capítulo 33. Ezequiel. Capítulo 33. Verso 11. Gosto muito de ler esse texto. Esse mesmo conceito aparece novamente no livro do profeta Ezequiel. Se eu não me engano, no capítulo 20 e alguma coisa, não sei se é no capítulo 20, no capítulo 19, capítulo 18. Também aparece no capítulo 18, do verso 5 em diante. Capítulo 18, verso 21 em diante. Fica bem claro. Vamos ler primeiro capítulo 28,
capítulo 18 de Yehezkel, verso 21. Entretanto, se o ímpio se arrepender de todos os seus pecados, guardar os meus regulamentos, praticar o que é certo e justo, então certamente ele viverá, não morrerá. Nenhuma das transgressões que ele tenha cometido será lembrada contra ele. Pois, pelas coisas justas que ele estiver fazendo, viverá. Em outras palavras, o importante não é como começa, mas como termina. Acaso eu tenho algum prazer em ver um ímpio morrer? Pergunta Adonai Elohim. Eu não preferiria que ele retornasse de seus caminhos? Em hebraico, techuvá, que ele fizesse techuvá e vivesse? Por outro lado, por outro lado, quando um justo, um tzadik, se desviar de sua justiça e cometer maldade, agindo de acordo com todos os atos que eu odeio, que os ímpios praticam, acaso ele viverá? Não. Nenhum dos seus atos que ele praticou anteriormente de justiça será lembrado, e pela transgressão e pecados que ele está cometendo, ele morrerá. O Eterno dá tanto a todas as pessoas, não importa se ele é justo ou se ele é ímpio, o direito de arrependimento. Se um ímpio que vive transgredindo, de repente se arrepende e passa a partir de agora a praticar a justiça, a fazer o que é certo, a guardar os mandamentos, a amar o Todo-Poderoso, e fica assim até o final da sua vida, o que ele cometeu anteriormente não será lembrado. O Eterno também diz que um justo que durante toda a sua vida praticou a justiça, mas desistiu, cansou disso, não quero mais isso, e começou a praticar o que é errado. Os teus atos que tu praticou de justiça anteriormente não serão lembrados. É o que está escrito. No capítulo 33 de Ezequiel, verso 11, já é outra história, já é outro momento, mas fala exatamente a mesma coisa. Diga a eles, como eu vivo, jura Adonai Elohim, não tenho prazer em fazer morrer o ímpio. Ele não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Adonai é que todos vivam. Mas por quê? Mas porque sabemos, pela própria Escritura, que a maioria não viverá. A maioria. Mesmo não sendo o desejo de Adonai, por causa da escolha do livre-arbítrio. A escolha. Eu não tenho prazer em fazer morrer o ímpio, mas em fazê-lo afastar-se de seu caminho para que ele possa viver. Então, arrependam-se, afastem-se de seus maus caminhos, façam techuvá. Pois, por que vocês morreriam, casa de Israel? Em seguida, você, ser humano, diga ao seu povo, a justiça do justo não o salvará. Gente que acha que porque passou a fazer parte de uma religião ou de outra religião, ele está salvo e ponto final. Não existe isso, não. Ninguém está salvo e ninguém está condenado até o dia do juízo, o dia do julgamento. Porém, a Escritura diz para cada um tomar conta da sua vida e viver cada dia como se fosse o último. Porque o que vai contar no final, é como cada um deixou a terra, cada um deixou essa vida. Um parou de respirar. O sábio Hillel, ele dizia para os seus alunos, seus talmidim, Hillel viveu um pouco antes da época de Yeshua, um pouquinho antes. O melhor momento para se arrepender é um dia antes da morte. Ele dizia, o melhor momento para se arrepender é um dia antes da morte.
as pessoas ficavam, os alunos ficavam impressionados, os talmidim. Peraí, Léo. Mas como é que eu vou saber o dia da minha morte? Me explica como é que eu faço isso. Como é que a gente vai se arrepender um dia antes da nossa morte se a gente não sabe o dia da morte? E Léo, com toda aquela calma que ele sempre teve, disse: é isso mesmo, meu filho. Como nós não sabemos o dia da nossa morte, que tal começar a se arrepender agora? Porque ela pode ser hoje, ela pode ser amanhã, ela pode ser depois de amanhã, ninguém sabe, ela chega de surpresa. Então se arrepende hoje e constantemente mantenha-se no caminho. Mantenha-se no caminho do arrependimento, no caminho da techuvá. Porque o que vai contar realmente, o que vai contar é como nós morremos, é o momento em que nós deixarmos essa vida. Então temos que viver cada dia. Cada dia. Não podemos acordar e colocar na cabeça: hoje eu vou fazer tudo que é mal. Não. Mantenha-se no caminho da techuvá e não se desvie, como diz a Escritura, nem para a direita nem para a esquerda. O texto deixa claro do profeta Yehezkel, capítulo 33, verso 12. Em seguida, ser humano, diga ao seu povo: a justiça do justo não o salvará se ele começar a cometer crimes. E da mesma forma, a impiedade do ímpio não levará à morte, à queda, se ele se afastar de sua impiedade. Não, o justo não poderá viver pela justiça anterior, se começar a pecar. Então, se, depois de eu dizer ao justo que ele certamente viverá, porque ele está vivendo no caminho da justiça, então ele começa a confiar em sua própria justiça. Bom, eu já estou salvo. Já estou salvo. Estou fazendo o que é certo. Estou salvo. Nada mais vai me derrubar. E aí ele relaxa e começa a fazer o que é errado. Começa a transgredir os mandamentos. Não quer mais guardar Shabat. Não faz mais tzedakah. Não ajuda mais os necessitados. Não ama mais o próximo como a si mesmo. Não honra mais os pais. Começa a cometer idolatria. Começa a mentir, a enganar o próximo, a falar mal do próximo, a maltratar os animais, tudo que é transgressão. São inúmeras. Nenhuma de suas ações justas anteriores será lembrada. Pelo contrário, ele morrerá pelos atos maus que cometeu. Do mesmo modo, se, depois de eu dizer para o ímpio, você deve morrer. Mas aí, porque você está destinado à morte, porque você está no caminho da morte, no caminho largo. E ele se afasta do pecado. E começa a praticar o que é certo, o que é justo. Se o ímpio devolver, exemplo, se ele devolver a propriedade penhorada, retornar o que roubou, atos de justiça, atos de arrependimento, frutos de arrependimento. Começa a falar a verdade, não engana mais ninguém, não se considera melhor do que os outros. E se ele viver pelos meus mandamentos, pelos meus regulamentos, mas as transgressões, ele certamente viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que ele cometeu será lembrado. Todos serão lançados no mar do esquecimento. Ele fez o que é certo, ele fez o que é correto, ele fez o que é justo. Certamente ele viverá. Então, esses textos que nós acabamos de ler nos mostram o seguinte:
O Eterno estabeleceu desde o princípio o livre-arbítrio e ninguém pode mudar isso nunca, jamais. Não muda. Vimos pela manhã, Adonai não muda, não altera, não muda de ideia. Não há mudança nisso. Ele diz em Devarim, Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Vamos ler esse texto. Devarim, capítulo 11, verso 26. Vou colocar aqui para vocês na Bíblia hebraica, para você ver com seus próprios olhos. Vamos lá. Devarim 11, 26. O texto diz, é inclusive o início de uma paraxá, que eu gosto bastante. Vejam, Anohi, eu noten, presenteio lifneichem, diante de vocês, eu presenteio diante de vocês, Hayom, hoje, Brachá, Ukelalá, bênção e maldição, eu dou a vocês, eu presentei, mas que presente é esse? Bênção e maldição. Que presente de grego é esse, gente? Bênção e maldição. Se for só bênção, é presente. Mas maldição, Hayom. Hayom quer dizer hoje. Hoje. Veja só. Bênção e maldição. Mas qual é? Não seria só bênção? Que presente é esse que envolve bênção e maldição? E é hoje. Hoje. Todos os dias. Todos os momentos. Bênção e maldição. Hoje. Mas eu não entendo esse presente. O Eterno continua dizendo: Et habracha asher tishmeu el mitzvot. Bênção. A bênção. Quando? Tishmeu, guardarem el mitzvot, os mandamentos. Adonai Elohim, de Adonai, o Elohim de vocês. Nohi mitzaveh hayom, que eu ordeno para vocês hoje. A bênção, os mandamentos de Adonai Elohim, o Elohim de vocês, que eu ordeno a vocês hoje. Ve haklala im lo tshmeu el mitzvot Adonai Elohim. Maldição, se não guardarem, não derem ouvidos aos mandamentos de Adonai, o Elohim de vocês. Então, na verdade, qual é o presente que ele dá ao ser humano todos os dias, diante do ser humano, todos os dias? Porque ele usa o termo Hayom, que é hoje. Não muda nunca. Não é ontem, é hoje. Não é também amanhã, é hoje. Porque a escolha é feita hoje. Presente, noten, que vem da palavra Natan, que é presente. O presente não é nem a bênção e muito menos a maldição. O presente é a escolha que fazemos. Nós podemos escolher entre a bênção e a maldição. Entre o bem e o mal. Entre a vida e a morte. Nós não somos controlados pelo Eterno. Ou por qualquer outra força do universo. Nós temos escolha. Por isso que o Eterno diz: filho, eu te peço, dai-me o teu coração. Em Devarim também, capítulo 29. Não, 29, capítulo 30.
Verso 15. Dvarim, aproveitar que eu estou aqui na Davar, vou colocar aqui, capítulo 30, verso 15. Muito bem. Novamente o Eterno usa re. Vejam, observem, analisem, prestem atenção nisso, ser humano. Re. Lefanecha. Hayom. De novo, o Eterno utiliza os mesmos termos. Então, apresento diante da face de vocês hoje. Hayom. Não vai mudar nunca. Haim. Et Haim. A vida. Et Hatov. A vida, ou seja, o bem. Tov, quer dizer bom. O bem. Et Ha-Mavet. E a morte. Et Ha-Ra. Et Ha-Ra. A morte e o mal. Asher Anohi Metzavecha Hayom Le Ahava Et Adonai Elohecha Lalechet Bidrachav. Eu apresento a vocês hoje, por um lado, a vida e o bem, por outro lado, a morte e o mal. Eu ordeno a vocês hoje que amem a Adonai, o seu Elohim, seguindo os seus caminhos. Velishmor mitzvotav vechukotav mishpatav veravita veracha Elohecha ba'aretz asher ata ba'shama lerishta. Eu ordeno a vocês hoje que amem a Adonai, o seu Elohim. Sigam os seus caminhos. Obedeçam os seus mandamentos, aos seus hukim, os seus regulamentos, os seus juízos. Pois se vocês fizerem isso, viverão e aumentarão em número. E Adonai, seu Elohim, os abençoará na terra em que estão entrando a fim de tomar posse dela. Então, em toda a Escritura Sagrada, nós teremos esse mesmo ensino. Mesmo ensino. Que ensino? O Eterno coloca diante de nós a bênção e a maldição. A vida e a morte. O bem e o mal. Isso desde o princípio, desde Adão e Havá, Adão e Eva. Não vai mudar nunca. A bênção e a maldição. Escolham a vida para viverem. Escolham a vida para viverem, diz o Eterno. Amem o Eterno, amem a Adonai. Isso é escolher a vida. Isso é escolher a bênção. Vamos voltar para a porção. Vou voltar rapidamente aqui para a porção. Nós temos aqui um outro assunto. Yanis e Yambres. Quem eram eles? Quem foram eles? Yanis e Yambres. A Cida perguntou sobre... Vamos falar um pouco sobre esses dois. Yanis e Yambres. Quem eram os dois feiticeiros, os dois magos do faraó? O poder eles tinham. O que se sabe sobre eles? O Targum Yonatan, a parte do Talmud, Targum Yonatan. E o que dizem os rolos do Mar Morto sobre esses dois? Que a Escritura não cita o nome, mas tanto no Targum Yonatan, como em alguns escritos do Mar Morto, aparece o nome deles. Yanis e Yambres. Janes e Jambres. Yanis
e Ambris, nomes parecidos, né? A fonética. Shemot, capítulo 7. Vamos ver um pouco sobre eles. Vamos voltar para Shemot. Êxodo, capítulo 7, verso 11 e verso 12. Baruch Hashem. Contudo, por sua vez, o faraó chamou os sábios, feiticeiros e também eles, os magos do Egito, Yanes e Yambres. Fizeram o mesmo valendo-se de suas artes secretas. Eles eram feiticeiros, eram magos. Eles tinham truques. Eles tinham alguns truques que enganavam as pessoas. Mas não tinham poderes. Nós vimos, por exemplo, que chegou um momento que eles não puderam fazer mais, reproduzir os sinais do Eterno. E reconheceram que não tinham como fazer. Quando chegou, por exemplo, na praga dos piolhos. Porque quando chega na praga dos piolhos, é um pouco diferente, por exemplo, de transformar água em sangue, o que era muito fácil naquela época, naquele momento. Porque todas as águas do Egito estavam se transformando em sangue. Como também em relação a serpente, a vara, o cajado deles se transformaram em serpentes, que também é facilmente produzido com um certo tipo de treinamento, com certos tipos de serpentes. Shemot capítulo 8, vamos ver mais uma vez eles em ação. Verso 3. No entanto, os magos, Yanes e Yambres, fizeram o mesmo com suas artes secretas e trouxeram rãs à terra do Egito. Muito fácil também, porque as rãs já estavam vindo a todo vapor pelo próprio Eterno, em toda a terra do Egito. Eles tinham que fazer o contrário, fazer desaparecer as rãs. Fazer a água se transformar, o sangue se transformar em água. É isso que eles tinham que fazer. Fazer o que estava acontecendo no momento é uma coisa que não faz muito sentido. É o normal. A água estava se transformando em sangue. As rãs estavam vindo por toda parte. Shemot, capítulo 8, verso 14 e verso 15. Shemot 8, 14 e 15. Shemot 8, 14 e 15. Os magos, Yanes e Yambres, dois irmãos, tentaram reproduzir os piolhos com suas artes secretas, mas não foram capazes. Não conseguiram reproduzir piolhos. Logo os piolhos. Não conseguiram. E eles declararam que aquilo ali era o dedo de Elohim mesmo, era o dedo do Eterno. Então, olha, Faraó, com certeza é esse tal de Adonai agindo aí, viu? Não conseguimos, não. 9 e 11, eles continuam em ação. Capítulo 9 de Shemot, verso 11. Os magos não foram capazes de permanecer na frente, na presença de Moshe, por causa das feridas que lhes sobrevieram, como aos demais egípcios. Os magos, Yanes e Yambres. Shemot 12, 38. Em Shemot 12, 38, nós temos aqui uma multidão misturada. Uma multidão misturada de povos. Uma multidão misturada de pessoas. Também subiu com eles. Também subiu com o povo de Israel, que de homens
de 20 anos para cima, tinham 600 mil, mais de 600 mil. Eles tinham exatamente, temos aqui o número exato no livro de Bamidbar, 603.550 pessoas, das 12 tribos, sem contar com a tribo de Levi. Fora esses, ainda uma multidão de pessoas, misturada de povos, representantes de todas as nações da terra, saíram, aproveitaram para sair junto com o povo de Israel. E quem é que estava junto dessa multidão? Diz o Targum e Yonatan. Estavam ali junto deles Ianes e Ambris. E o objetivo deles era seguir Moshe, era seguir para aprender essas artes secretas, esse poder diferente. Isso a gente vai encontrar na Escritura também, outras pessoas que, na verdade, não queriam relacionamento nenhum com o Eterno. Eles queriam era aprender, era ter esse poder, era aprender a usar esse poder. E era o que Ianes e Ambris queriam. Eles queriam aprender, eles queriam tomar, quem sabe, até aquela vara de Moshe, que através dela realizava muitos milagres. Eles queriam, quem sabe, até aprender as palavras em hebraico que eles falavam. Deveria ter algum poder naquelas letras, naquelas palavras. Eles deixaram o Egito e foram juntos. Depois, o Targum Yonatan cita o capítulo 32 de Shemot, o verso 1, o verso 4, o verso 7, o verso 15 e o verso 22, citando que nesses textos estava presente Ianes e Ambris. Então vamos ler esses textos. Quando o povo viu que Moshe demorava a descer da montanha, porque Moshe disse que passaria 40 dias e 40 noites. Ia subir e demoraria 40 dias e 40 noites. Só que o povo contou no momento que ele disse, já como um dia. E quando deu 40 dias e 40 noites, na verdade foi o 39º dia e a 39ª noite. Eles contaram errado. Moshe, na verdade, desceu no momento certo, mas eles contaram errado. E começaram a pressionar a Aharon. Eles diziam, Moshe morreu. Moshe não desceu no momento que ele disse que desceria. Ele morreu. Não podemos ficar aqui parados esperando. Por quanto tempo vamos esperar? Não podemos subir a montanha, senão nós morreremos. Porque o Eterno apareceu lá. Então não podemos ficar aqui esperando. Por quanto tempo esperaremos? E aí vem aqui o texto no verso 1, e está entre aspas, e essa voz, segundo o Targum e Yonatan, que é muito antigo, essa voz é a voz de Ianes e Ambris. Ianes e Ambris. Mexa-se, faça para nós deuses que andem à nossa frente, pois esse Moshe, o homem que nos trouxe da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Segundo o Targum Yonatan, aqui é a voz dos dois irmãos. O Targum também diz que eles eram filhos, os dois irmãos eram os filhos de uma pessoa muito, muito famosa no Egito, mas não foi o mago que serviu ao faraó Ramsés II. Uma pessoa proeminente na região, mas não era de lá.
mas era muito conhecido porque era muito envolvido com as magias, com os segredos. O nome dele, Bilam, Balaão, Bilam. E após servir ao faraó Ramsés II, ele colocou seus 2 filhos para servir ao próximo faraó, que é Ahmose. E ele voltou para sua terra, lá em Petor, próximo a Aram Naharaim, Aram dos 2 rios, lá na Mesopotâmia. Capítulo 32, verso 4. Diz assim: ele recebeu, capítulo 32, verso 4. E aí, o que aconteceu com Aharon, só lembrando aqui, para não perder essa lembrança. O Targum Yonatan diz que Aharon começou a enrolar o povo. Que a ideia de Yanes e Jambres foi muito boa para o povo. Vamos fazer um Deus. Vamos fazer algo que a gente possa confiar, algo que seja palpável. E eles fizeram o quê? O Deus que era adorado no Egito. O bezerro, o boi. E logo de ouro, porque é o mais precioso. Metal dos mais preciosos, né? O ouro, mais precioso que a prata, mais precioso que o cobre. Então, o Aharon, enrolando o povo para ver se Moshe descia, falou: então pegue os brincos das suas mulheres. Que Aharon pensou: eu duvido que as mulheres deem os brincos delas para ser derretido. Eu duvido que as mulheres deem as joias para ser derretida, para serem derretidas. Duvido. Mas o povo estava tão inclinado a isso que conseguiram. Conseguiram. E não teve jeito. Não teve para onde correr. Se não fizessem, eles seriam mortos. O Talmud também cita, o Talmud Shemot Rabbah cita que nesse evento, Hur, aquele que estava segurando o braço de Moshe, junto com Aharon, ele foi morto nesse dia, pisoteado pelo povo. E Aharon se viu encurralado. E teve que fazer o bezerro de ouro. O verso 4 diz assim: ele recebeu o que lhes deram, derreteu e deu-lhe a forma de um bezerro. Eles disseram, não foi Aharon que disse, eles disseram. O Targum Yonatan cita que eles, quem está dizendo aqui é Yanes e Jambres. Yanes e Jambres disse: Israel, eis o seu Deus, que os trouxe da terra do Egito. Ao ver isso, Aharon construiu um altar diante dele e anunciou: amanhã será o dia de festa para Adonai. Aharon falou: amanhã, tentando dar mais tempo ainda para Moshe descer. E foi justamente quando Moshe desceu, na manhã seguinte, e o povo estava justamente em festa. Aharon falou que a festa era para Adonai, mas na verdade o povo estava cultuando o bezerro de ouro. O verso 15 diz assim: Moshe virou-se e desceu da montanha com as 2 tábuas do testemunho na mão, as 2 tábuas escritas pelo dedo do Eterno. Tábuas inscritas dos 2 lados, na frente e no verso. As tábuas eram obra de Elohim e a escrita foi feita pelo próprio Adonai, gravada nas tábuas. Eu acredito nisso mais do que o ar que eu respiro. Verso 22. Aharon respondeu: não se ire, meu senhor. Você sabe como é este povo. Eles estão determinados a fazer o mal.
Assim me disseram: façamos deuses que sigam à nossa frente, pois esse Moshe, o homem que nos trouxe da terra do Egito, nem sabemos o que aconteceu com ele. Eles deram no pé nesse momento, o Yanes e Yambres, quando começou a matança de todos aqueles que se envolveram nessa adoração. Eles fugiram e foram em direção, segundo o próprio Targum, à sua terra natal, que é justamente a terra Petor, Petorá, como chama a Torá no livro de Bamidbar. No livro de Bamidbar, no capítulo 22, capítulo 22? É. No livro de Bamidbar, no capítulo 22, segundo o Targum Yonatan, os dois que estavam servindo a Bilam, eram os dois filhos dele, Ianes e Iambres. Eles aparecem em um verso. Eles aparecem em um verso do capítulo 22. Eu só preciso achar que verso é esse, para mostrar a vocês. Capítulo 22. Capítulo 22 deve ser a partir do verso 15 em diante. 18 em diante. Vamos ver. Ver se eu acho aqui. Pronto. Capítulo 22, verso 22. Capítulo 22 de Bamidbar, Números. Também o verso 22. No entanto, a ira de Elohim se acendeu por ele ter ido, e o anjo de Adonai ficou parado no caminho para lhe barrar a passagem. Ele estava montado sobre a sua jumenta, e seus dois servos iam com ele. Não é? E seus servos iam com ele. Seus dois servos. Esses dois, segundo o Targum Yonatan, é Ianes e Iambres, que fugiram nesse momento, se safaram das pessoas que morreram naquele dia pela adoração ao bezerro de ouro, fugiram de lá e foram justamente para se encontrar com Bilam, um homem já idoso, mas muito conhecido na terra, porque ele serviu ao faraó mais assustador de todos, mais cruel de todos, o Ramsés II. Isso, Bamidbar 20. Está aqui o texto e eu fiquei procurando, não percebi que tinha. Agora vamos ver um texto que aparece nos escritos nazarenos, que com certeza, eu não tenho dúvida disso, o Rabino Shaul, que foi quem escreveu a carta, escreveu ou falou para alguém escrever? Não tenho certeza que foi ele que escreveu. Ele pode ter ditado e alguém escreveu. Mas são palavras dele. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Com certeza, ele tirou esse texto do Targum Yonatan, que era conhecido no primeiro século. Veja, vamos ler o capítulo 3, a gente finalizar. A partir do verso 1. A partir do verso 1. Capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim:
Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Além do mais, prestem atenção no que o Rabino Shaul nos adverte. Além do mais, entenda isto. No Aharit Hayamim, nos últimos dias, surgirão tempos de provação. As pessoas serão egoístas. Eu pergunto a vocês, isso se cumpriu? Nos dias que vivemos, as pessoas são egoístas? Segundo, amantes do dinheiro. Pergunto a vocês, nos dias em que vivemos, as pessoas são amantes do dinheiro? Orgulhosas, arrogantes, insultantes, vivem insultando uns aos outros, desobedientes aos pais, ingratas. Pessoas são ingratas hoje? Profanas. As pessoas são profanas? No geral. Veja se você localiza. Veja se o que o Rabino Shaul falou, escreveu aqui, há 2000 anos atrás, se realmente se cumpre nos últimos dias. Desalmadas. É um termo que quer dizer sem alma, como se fosse um cadáver. Não tem alma, não tem coração, não tem piedade. Implacáveis. Chegam a matar o outro por uma moeda, por uma palavra que foi dita, por um gesto, por um olhar. Ele me olhou de uma forma diferente, eu fui lá e matei ele. Veja só. Implacáveis. Caluniosas. Vivem levantando calúnia dos outros. Descontroladas. Não tem controle. Violentas. Odiosas do bem. Odeiam o que é bom. Imagina. Traidoras. Veja se as pessoas hoje em dia são traidoras. Obstinadas. Cheias de prepotência. Amantes dos prazeres. Mais amante dos prazeres que do próprio Eterno. Amam mais aos prazeres do mundo do que ao próprio Eterno. E ainda, eu acho que isso aqui é o que é mais verdadeiro. Tudo é verdadeiro aqui, mas isso aqui é o que é mais verdadeiro. Veja só. E ainda que mantenham uma forma exterior de religiosidade, então, exteriormente, são religiosos. A maioria das pessoas são religiosas. Mas é tudo exterior. Negam o poder do Eterno. As obras que praticam negam o poder do Eterno. O que fazem, o que praticam, os frutos que produzem, não produz fruto bom nenhum. Afastem-se dessas pessoas. Afaste-se dessas pessoas. É o que diz aqui o Rabino Shaul. Algumas delas se insinuam pelas casas e controlam mulheres de vontade fraca, sobrecarregadas de pecados e dominadas por diversos impulsos, que sempre aprendem, mas não são capazes de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Aprendem, mas não são capazes de chegar ao pleno conhecimento da verdade. Agora vem o verso 8. Aqui em hebraico. Verso 8. Que remou Ianes e Ambris, do mesmo modo que Ianes e Jambres, como tem nas Bíblias, Janes e Jambres, Ianes e Ambris. É claro que não é com J, porque não existia J, não existia o J em nenhuma língua até a Idade Média. Então, as línguas que surgiram antes da Idade Média não tem J. Latim não tem J, grego não tem J, hebraico não tem J, e assim sucessivamente. O J é uma letra que passou a existir na Idade Média, o iota.
que era justamente da seguinte maneira. Você se lembra? E tinha um pontinho aqui em cima, né? Até pouco tempo atrás, você que deve ter feito, você com mais de 40, com mais de 50, quando você fazia, você estava na alfabetização, aprendendo a escrever, você colocava o J, você colocava um ponto em cima do J. Agora eu pergunto, para que esse ponto? Era assim. Esse ponto já não existe mais, acabou. Mas esse ponto vem justamente dessa letra, iota, que passou a fazer parte dos idiomas ocidentais. Do iota vem o J, e aí vem o som de J, o som já, Gé, Gi, Jó, Ju, daí que vem a Idade Média. Então é algo recente. Então é claro que aqui não é Janes e Jambres, aqui é Ianis, aqui é o Yud aqui, ó. Ianis, Iambres, no hebraico nem existe a letra J, nem existe o som de J. Da mesma forma que Ianis e Iambres. Hit Yatsevu Bifnei Moshe. Se opuseram a Moshe. Kengam Ele Mite Yatseveim Bifnei Ha-Emet. Da mesma forma que Ianis e Ambres se opuseram a Moshe, essas pessoas também se opõem, lutam contra a verdade, Ha-Emet. Lutam contra a Torá, contra os mandamentos, contra as instruções do Eterno, contra a forma como o Eterno desenvolveu o seu reino. Querem modificar, querem mudar, querem alterar. Haemet, Banim, Mashritim, Bedaat, Unelozim, Baemuná. Olha só, Emuná quer dizer confiança, fé. Da mesma forma que Ianes e Ambres se opuseram, lutaram contra Moshe, também essas pessoas lutam, resistem, se opõem à verdade. Elas têm a mente corrompida, não passa no teste, não é aprovadas. Eles não são aprovados no que se refere a emuná, a fé, a confiança, a sua fé não passa no teste. De fato, não irão longe, porque todos perceberão quão estúpidas são, como aconteceu com aqueles dois. Eles perceberam, chegou um momento que eles perceberam que não tinha como lutar mais contra Moshe. E quando não tem como mais, você acaba se agregando. Mas eles se agregaram não por arrependimento, mas porque queriam aprender, queriam os milagres, os sinais, os prodígios. Quantas pessoas, na verdade, eles não amam ao Eterno. Capítulo 3. Qual o capítulo? Está perguntando o Rodolfo. Qual o capítulo? Qual o capítulo de Timóteo 3? 2 Timóteo 3. Tá? Como faço para adquirir o Targum Yonatan? Targum Yonatan, talvez você encontre. Você vai encontrar na internet, mas não tenho certeza se você vai encontrar em português. Acho difícil. É uma obra muito extensa, muito grande, antiga, muito grande. Você deve encontrar em hebraico e em inglês. Tá? Em hebraico e em inglês. É uma obra muito extensa. Eu cheguei a ler um trecho do Targum Yonatan por causa desse assunto. Porque é o único lugar que fala desses dois magos do faraó. E cita, inclusive, os nomes deles. E eu me interessei porque o Rabino Shaul também cita o nome deles. Então eu pensei,
de onde o rabino tirou essa informação. E eu fui buscar e achei o Targum Yonatan. Não sei se ele está traduzido em português. Eu não achei em português, tá? Você pode depois pesquisar. Mas é algo que vocês que estão iniciando o caminho da Techuvá, eu não aconselho vocês, eu não aconselho muito vocês se debruçarem nesse tipo de livro. Por quê? Porque é muito extenso. Você vai perder todo o seu tempo com isso e vai deixar de estudar o que é, de fato, essencial para o seu alimento, que é a Torá. O que nós precisamos é da Torá, gente. Na verdade, tudo que existe de Talmud, de Mishnah, tudo que existe, só existe por causa da Torá. Se não tivesse a Torá, nada daquilo existiria. Porque são comentários sobre a Torá. Muitas partes são boas. Algumas partes nem é boa, nem é ruim. Quer dizer, não acrescenta nada. E tem algumas partes que são ruins, porque são contrárias à Torá. Por isso que o Rabino Shaul, ele ensina a nós verificarmos, mas temos cuidado de absorvermos apenas o que é bom. Não estou dizendo que você lê o Targum Yonatan, você vai... Não. Mas o que eu penso é o seguinte, nós temos pouco tempo para nos dedicarmos ao Eterno. Temos pouco tempo. Se nós inflarmos de tantos livros, de tantas coisas, nós nunca aprenderemos nada verdadeiramente. Nunca nos dedicaremos 100% a nada. Então é melhor você dedicar a Torá, aos profetas, aos escritos e aos escritos nazarenos. Se dedica a isso. Isso aí, eu digo a vocês, eu tenho mais de 20 anos que estudo tudo isso aí. Cada vez mais, o tempo vai passando, o tempo vai passando, o tempo vai passando, e eu chego à conclusão que eu perdi muito tempo estudando coisas que não me acrescentaram em nada. Perdi muito tempo. Eu poderia conhecer muito mais a Torá hoje, se eu me dedicasse mais ainda à Torá. Eu poderia conhecer muito mais os profetas, se eu tivesse me dedicado mais. Porque esses livros, você lê uma vez, e você não lê de novo. Porque você lê de novo e é a mesma coisa. Mas quando chega a Torá, quando chegam os profetas, os escritos, é algo maravilhoso. Porque você lê uma vez, lê duas, lê três, lê quatro, lê cinco, lê 100, lê 1000, e sempre é diferente. Sempre é acrescentado, porque é uma fonte inesgotável de bênçãos. Isso aqui é. Não é à toa, não é à toa que está, não é à toa que foi escolhido como escritura sagrada. Não é à toa. O rei Shlomo, o sábio Shlomo, ele disse, olha, é muito bom você adquirir conhecimento, mas o estudar demais acaba causando em você fadiga, cansaço. Então, o estudar demais não é bom. O bom é estudar o essencial. E o Hanan Rachalia, ele fala a mesma coisa. Poderíamos escrever, passar a vida toda escrevendo sobre Yeshua. Tanto que a terra não caberia de tanto livro. Mas não é necessário. Não é necessário, porque, imagine, vocês, se o que foi escrito nós não nos dedicamos 100%, ninguém se dedica 100%, ninguém estuda 100%. Imagine se tivesse mais ainda. Então, o Eterno, ele deixou o que é necessário para nós nos alimentarmos, as porções semanais, e ele dividiu as porções justamente para podermos ruminar, mastigar durante a semana só uma parte, e na outra semana outra parte, para não ficar a pessoa querer estudar tudo de vez, e aí não aprende nada. Na verdade, não aprende nada. Yanis e Yambres.
O Rabino Shaul, ele usa esses dois justamente para nos alertar sobre pessoas que vivem debatendo, que vivem combatendo as coisas do eterno, que vivem... Afaste-se dessas pessoas, é o que o Rabino Shaul diz. Afaste-se. Não é que você vai deixar de falar com essas pessoas, mas não fique debatendo, brigando. Não perca seu tempo com brigas, com disputas intermináveis, que só geram ódio, que só geram mal-estar. Não vale a pena. A palavra do Eterno ela não deve ser discutida, debatida, ela deve ser vivida. Foi muito bom estar com vocês nesse Shabat. Eu agradeço a todos que fizeram presente aí no nosso canal, todos que estão aí ouvindo essa voz rouca, todos que estão estudando conosco. Para mim é um motivo de muita alegria, eu fico lisonjeado. Para mim é um momento ímpar da semana, é o melhor momento da semana. Estar com vocês, vire em direção a Jerusalém nesse instante, com todo o seu coração, com todo o seu ser. Cite conosco. Yevarechecha Adonai, Yishmerecha, Yair Adonai, Mehuneka, Isa Adonai, Panavielecha, Eyasem Lecha, Shalom. Shem Yeshua HaMashiach Adoneinu Vemosheinu. Shem Yeshua HaMashiach. Elohim Melech Ne'eman. Baba